Boa tarde, caros alunos e alunas. Hoje nós começaremos nossa série de videoaulas a respeito de cálculo 2. Mas qual é o objeto de estudo de cálculo 2? Bom, o objeto de estudo de cálculo 2 são somas, mas é muito diferente das somas que nós aprendemos no ensino médio. Porque as somas que nós aprendemos no ensino médio, elas são somas discretas, ou seja, de números inteiros, de números que tem lacunas entre eles. Já as somas em cálculo 2, elas são contínuas. Por exemplo, a soma de um número de 1 a 10. Quando a gente pensa no ensino médio, nós falamos 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Já se nós falarmos em cálculo 2, a soma de 1 até 10, nós estamos falando da soma de todos os números reais que vão de 1 até o 10. E isso é extremamente diferente. Mas, para nós iniciarmos o nosso processo de definir o que é uma soma contínua, primeiro precisamos definir uma soma discreta. Desde a antiguidade, os homens utilizam os números para atividades diárias. E alguns homens, então, não se limitam apenas à simples utilização desses números, mas passam a definir conceitos matemáticos. Esse é o caso do somatório. O somatório é a soma de uma sequência de quaisquer tipo de números. Por exemplo, como podemos observar aqui, nós temos uma sequência 1, 2, 5, 2. O somatório dessa sequência, então, é 1, mais 2, mais 5, mais 2, com o resultado 10. Logo, por que criar uma notação específica só para a soma de sequências, se já existe a notação de soma? A gente pode observar na nosso exemplo anterior que para uma pequena sequência, a pura e simples notação de soma é suficiente. Contudo, vamos imaginar uma sequência muito grande, com 200 variáveis. Uma notação de soma simples seria inviável. Isso porque precisaríamos descrever todas as 200 variáveis. Mas você pode estar pensando, mas é só eu descrever as primeiras variáveis e colocar umas reticências, como está descrito aqui, na nossa equação 1. Mas isso tem um problema. E qual o problema? O problema é que a reticências não descreve todos os números presentes na sequência. Então, por exemplo, aqui nessa reticências, eu não sei se tem um 9, se tem um 10, se tem um 11. Eu não sei que números estão aqui nessas reticências, porque as somas não descrevem para mim todos os números presentes nessa sequência. Logo, pode-se assumir um padrão errôneo para a sequência. Então, foi criada uma notação, chamada notação sigma, que é utilizada para retirar a dubiedade, que pode existir usando só a notação soma. A notação sigma funciona da seguinte forma. Vamos tomar uma sequência em que os termos da sequência são xi, ou seja, o primeiro termo eu posso denominar de x1, o segundo termo eu denomino de x2, o terceiro termo de x3 e assim por diante. Logo, o somatório de uma sequência ela pode ser dado como a soma de xi com o índice i variando de n até m. Ou seja, dessa forma, eu consigo somar do enésimo termo até o emésimo termo. E com isso eu consigo descrever todos os termos da minha soma. Dessa forma, eu posso descrever a soma de uma maneira completa. Ou seja, sem deixar dúvidas de qual soma eu estou realizando e de quais termos eu tenho naquela soma. Definindo então essa notação, a gente pode dar alguns exemplos para essa utilização. Por exemplo, esse termo aqui, que a sequência não é definida. A gente tem o xi com o índice i variando de 1 a 4. Então nós temos que essa soma é x1 mais x2 mais x3 mais x4. Já esse somatório aqui, eu tenho um termo xk que é igual a k. K variando de 3 a 7. Ou seja, quando K é 3, o X3 é 3. Quando K é 4, o X4 é 4. Até 7. Então, o somatório de K
com k variando de 3 a 7 é 3, 4, 5, 6, 7. O mesmo ocorre para a soma de y ao quadrado com y variando de 2 a 5 e é o somatório de 2x com x variando de 3 a 6. Para chegar ao fim da explicação do somatório, ou seja, de somas discretas, nós podemos mostrar algumas propriedades principais dessa notação, certo? Que não serão tão abordadas aqui, porque o nosso objeto de estudo principal são as somas contínuas. Mas os senhores podem observar, porque é importante para certas demonstrações. Agora que nós entendemos o conceito de somatório de maneira discreta, a pergunta é: como calcular a área de uma função? Mas, Messias, por que nós estamos estudando agora a área de funções? Porque a partir da soma das áreas de funções, nós podemos observar somas contínuas e não discretas. Tudo bem? Então, durante a Idade Moderna, uma grande dúvida surge. Será que é possível calcular o valor exato da área de uma função, ou pelo menos um valor aproximado? Para a gente poder descobrir isso, nós vamos utilizar como base o gráfico ao lado. E vamos chamar ele de f no intervalo de AB indo para os reais. Veja aqui, primeiramente, vamos pegar a área da função como um todo, certo? Então, a área da função como um todo. Veja que se pegarmos a máxima altura e fizermos um quadradão, a área desse quadradão será maior do que a área do gráfico de fato. E se pegarmos o valor mínimo do gráfico, nós podemos perceber que a área do quadrado que será gerado será menor do que a área de fato do gráfico. Então, nós podemos perceber intuitivamente que existe algum ponto da função que permite gerar um quadrado que tenha a exata área da função, certo? Essa proposta, esse teorema, se chama Teorema do Valor Intermediário para Integrais, que não será demonstrado aqui devido à sua formalidade. Mas, intuitivamente, podemos perceber que, se nós temos uma função contínua entre A e B, nós podemos calcular a área dessa função através de um ponto C, que está entre A e B, que gerará essa altura ideal. Ou seja, a área dessa função é igual à função aplicada em C vezes B menos A, ou seja, vezes a diferença, o comprimento da função, o comprimento desse quadrado que a gente vai gerar. Então, vamos pensar como a gente pode aproximar cada vez mais isso. Para aproximarmos cada vez mais isso, nós dividimos um quadrado só agora em vários quadrados. Então, a gente toma o conjunto fechado e divide o conjunto fechado AB e divide ele em n partes, de forma que cada parte vai ser gerado um quadradinho. Como a gente pode ver nessa figura. Veja que cada parte que a gente dividiu foi gerado um quadradinho. Essas divisões não precisam ter tamanhos necessariamente iguais, certo? E cada quadradinho, então, vai ser gerado com tamanhos diferentes para esses pedaços. Então, esses pedaços vão ter um comprimento que eu vou chamar de ΔXi. E então, para cada intervalo de ΔXi, vai existir um CI que vai gerar essa área ideal. E aí, com isso, a gente cria várias áreas ideais que, somando, vão dar a área do gráfico. Essa área, então, é uma soma, que é denominada soma de Riemann. Então, a soma de Riemann nada mais é do que a área de uma função entre A e B, tomando n quadradinhos, como a gente pode ver aqui.
A soma de rima é igual ao somatório do índice I variando de 1 a N, de F aplicado em CI, que é aquele número especial que vai gerar a área adequada, vezes o comprimento do respectivo quadrado. Tudo bem? Então, a partir dessa soma, nós podemos achar a área de qualquer função. Mas nós temos um problema, porque não é possível achar o valor exato de todos esses CIs, considerando essa soma. Então, a manipulação do CI, ela vai dar diferentes tipos de soma de Riemann, ou seja, diferentes tipos de aproximação da área da função. Com isso, se torna possível obter o valor aproximado da área requerida de diferentes formas, obtendo, então, diferentes resultados. Então, a nossa primeira soma de Riemann, como exemplo, é a soma de Riemann à esquerda ou à direita. Na soma de Riemann à esquerda ou à direita, o CI escolhido é o número que está à esquerda ou à direita do conjunto a qual pertence. Por exemplo, na soma à esquerda, o somatório vai ir para sempre tender para o lado esquerdo. Ou seja, o nosso CI vai ser o ponto extremo esquerdo do conjuntinho que a gente criou, do nosso quadradinho. Então, o CI vai ser xi menos 1. Já na soma direita, o nosso CI vai ser o extremo direito do conjuntinho que a gente criou, do comprimentozinho. Então, esse CI vai ser igual a xi. Outro tipo de soma de Riemann é a soma de Riemann superior e inferior. Na soma de Riemann superior ou inferior, os quadradinhos que nós criamos são produzidos a partir da maior ou da menor altura, respectivamente. Então, vamos supor que a gente criou um quadradinho. Esse quadradinho, eu quero uma altura que, naquele intervalo, eu possa ter a altura máxima. Então, a soma de Riemann superior fica o somatório de todos os quadradinhos com as suas respectivas alturas máximas possíveis. Já na soma inferior, o somatório fica a soma de todos aqueles pequenos quadrados, só que com a sua menor altura possível. Com isso, nós podemos descrever a soma de Riemann e podemos descrever a área das funções. Mas ainda temos um problema. É muito difícil, a partir dessas somas criadas, poder gerar uma área perfeita, uma área que tenha um número bom, um número simples, como por exemplo 3, ou π, ou seno de π, ou seno de 2. É muito difícil, a partir dessas somas, conseguir descrever com exatidão a área da integral. E é por isso que na nossa próxima aula nós estudaremos sobre integrais definidas, na qual nós descreveremos uma soma de Riemann especial que gerará esses números mais exatos e mais bonitos. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, até a próxima aula.